Deus é fiel, irmãos. Glória. Eu me encontro alegre. Eu me encontro alegre em poder, nessa noite, estar reunido com os irmãos para juntos, em comunhão, adorarmos a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, pelo privilégio que Ele nos dá de estar em sua casa, adorando a Ele, exaltando a Ele. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Glória. Deus é fiel. E Ele está trabalhando em favor do seu povo. A Bíblia vai dizer que aonde estiver dois ou três reunidos em seu nome, também Ele se faz presente. E eu creio que Jesus já está trabalhando nessa noite. Eu creio que Jesus está movendo as águas em favor dessa festa, desse propósito que foi estabelecido no coração e no ministério dessa igreja, no coração do nosso pastor e no ministério que o acompanha. Que Deus possa trabalhar grandemente nesse lugar, irmãos. Que o Senhor possa fazer coisas grandes aqui. Eu creio que Deus, Ele tem o seu tempo determinado para poder ir liberando aquilo que Ele tem a liberar, aquilo que Ele tem a fazer. Deus tem um tempo determinado. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a vitória não chega, enquanto o milagre não se materializa, enquanto a gente não alcança a bênção ou o desejo que tanto almeja o nosso coração, a gente vai passando pelo processo, né, pastor? A gente vai passando pelo processo. A Bíblia vai dizer, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Então o escritor aos Hebreus vai dizer, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito, ou para que depois de haver passado pelo processo, possais alcançar a promessa, possais alcançar aquele desejo do teu coração. Deus é bom, irmãos. Eu me encontro alegre, fico feliz. Eu venho para essa casa, irmão, com alegria. O nosso pastor é uma pessoa que Deus colocou um carinho muito grande. Eu comento sempre com a minha esposa. Deus colocou um carinho muito grande pelo nosso pastor. Tem um carinho enorme pela sua família. Conheço as suas irmãs, tenho intimidade com elas, mas não tem aquele negócio que tem em comum que o negócio é diferente. E eu louvo o nome do Senhor pela vida do nosso pastor. Que o Senhor possa prosperar, meu pastor, prosperar todo o trabalhar das suas mãos. Eu sei que é árduo, eu sei que o negócio não é fácil, eu sei que em meio a todo esse caminhar, frustrações, decepções, alegrias, traições, vitórias, derrotas, mas o Senhor tem mantido o Senhor de pé, e a sua alegria é a minha alegria, e louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e pela vida da sua família. Amém, meu pastor? Que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor, da sua esposa, de toda a sua família, o ministério aqui representado, que Deus possa abençoar a vida de cada um, a cada jovem, a cada irmão, a cada irmã, a cada um que está visitando nessa noite, que Deus possa recompensar a você segundo a sua vontade, que Deus possa glorificar o nome dele aqui nesse lugar, amém? Deus é fiel, irmãos. Está ali comigo a minha esposa Jéssica, com a minha filha Rebeca. Minha esposa é uma bênção, irmão. Sempre tem me acompanhado. E quando eu liguei para o pastor à tarde, né, meu pastor? Falei para ele, pastor, olha só, eu acho que eu vou atrasar um pouquinho, porque eu estava lá perto de Jacarepaguá. E
eu acho que eu vou atrasar um pouquinho. Ele, não, fica tranquilo e tal. E aí já liguei para a Jéssica, deixa já tudo passado, já deixa arrumado, já fica todo banho tomado. E aí, irmãos, eu acabei não fazendo o serviço que eu tinha que fazer para não atrasar o compromisso. Aí deixei para fazer amanhã e vim voado, engarrafada, linha amarela, engarrafada, linha vermelha, engarrafada. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E aí quando eu cheguei ali, eu nunca vi a Rio do Paulo engarrafada, irmão. Desde lá da Pavuna engarrafado. E a gente entrou aqui, pastor, na rua da feira, subindo mesmo. Tudo parado, tem Jesus. Oh, maravilha, mas Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E eu louvo a Deus porque nós chegamos a esse lugar. E eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu sei, aleluia, que o Senhor deu o tema. Eu sei. Amém? Não querendo ser desrespeitoso à sua pessoa, mas Deus colocou algo ao meu coração. Amém, meu pastor? Amém? A gente sabe que a gente precisa ter a ética de seguir, mas Deus colocou esse mistério no meu coração e o nosso pastor nos dá liberdade de poder fazer aquilo que o Espírito Santo determina, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Eu peço, amada igreja, que possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Amém, igreja? Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E você pode se assentar. Se você puder dar um glória para Deus, dê um glória a Deus. E eu convido a você permanecer com a sua Bíblia aberta, irmãos, para que nós possamos, juntamente com o pregador, acompanhar aquilo que o Espírito de Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite. Deus é fiel. Eu estava feliz, irmão, estava ouvindo os irmãos falar, a casa cheia de jovens, né, pastor? Eu fico alegre, irmãos, eu fico alegre em meio a um contexto tenebroso que nós temos vivido. E eu digo a nível mundial, irmãos. A gente vê pessoas ainda querendo se esforçar a buscar a Deus. Isso alegra o nosso coração, irmãos. Em meio a um mundo que, segundo a Bíblia, jaz do maligno, tanta opressão, tanta influência sobre a vida das famílias, a vida dos pais, das mães, dos filhos, dos jovens. Mas a Bíblia vai dizer, né, que com o jovem está a força. E eu me alegro, irmãos, por cada jovem que nessa noite está aqui para adorar o nome do Senhor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, no verso 22, vai dizer bem assim, ó: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda ou para outra margem, enquanto despedia a multidão. E é do conhecer de todos, irmãos, principalmente daqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, que Jesus ele veio dentre tantos propósitos, mas havia um propósito principal, ou um dos propósitos principais, era o que, meu pastor? Era
preparar, e eu ouvi falar de sucessor aqui, era preparar sucessor para que quando ele voltasse para o Pai, aqueles que havia sido preparado por ele viesse dar continuidade àquilo que ele veio estabelecer. Então, para que nós possamos entender, dentre tantos propósitos, um dos propósitos principais de Jesus foi preparar sucessor, foi preparar discípulos para que viesse a dar continuidade àquilo que ele veio estabelecer. Jesus veio cumprir o propósito do Pai na terra. Durante um período peregrinou entre os homens, estabeleceu o reino, fez aquilo que o Pai determinou, mas Jesus iria dar continuidade por meio dos homens. E Jesus, durante todo o seu ministério, igreja, ele começa, meu pastor, a preparar discípulos. Jesus começa a preparar aqueles que haviam de lhe suceder. Quem não se lembra quando Jesus vai dizer que os seus discípulos fariam obras maiores que a dele? Porque o período de Jesus foi um período curto, foi um período determinado. Mas os discípulos não. Os discípulos teriam tempo de poder fazer algo para que o nome do Senhor fosse glorificado. E é Jesus, não sou eu. É a Bíblia que vai dizer que Jesus fala maiores do que eu. A gente sabe que é meio difícil de superar Cristo, né? Mas ele falou. Ele falou. E Jesus, durante toda a sua peregrinação, durante todo o período que ele passa na terra, ele passa ensinando. Um dos propósitos principais no ministério de Jesus era o ensinamento. Por isso que eu louvo o nome do Senhor quando nós chegamos em igrejas que eles respeitam a palavra, ficam atentos à mensagem. Pessoas que deixam a Bíblia aberta para que nem os crentes de Bereia consultar aquilo que está sendo falado, porque aí você não vai ser enganado, porque você pode no final da mensagem questionar o pregador. Calma aí, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. O que você disse não está condizendo com o que a Bíblia vai dizer. É aí que a gente vai desmascarar aqueles que se vestem de ovelha, mas ainda é lobo. Então, irmãos, Jesus ele ensina, e durante um período ele insiste em ensinar, meu pastor. Por que Jesus insiste em ensinar? Porque ele sabia que deixaria uma missão. O propósito que ele veio estabelecer, quem iria dar continuidade? Os discípulos. E posteriormente, nós. Ou você pensa que terminou lá? Ou você pensa que encerrou lá? O que Jesus veio fazer, quem está dando continuidade é eu e você. E aí, porém, aí que o negócio estreita, aí que o negócio pega, porque uma missão dada pelo Senhor Jesus tem que ser feita com zelo, com cuidado, com reverência, com temor e tremor, sabendo que aquilo que ele me entregou, ele vai requerer. E aí a Bíblia vai dizer que durante um período Jesus passa ensinando. Jesus gostava de ensinar.
Jesus não tinha pressa. Ele gostava de ensinar. Jesus, dentre outras coisas, fazia milagres. Curava, libertava, auxiliava, amparava. Mas o foco de Jesus estava no ensinamento. E a Bíblia vai dizer, igreja, que Jesus, dentre tantas circunstâncias, escute isso para você entender, dentre tantas circunstâncias que Jesus e os seus discípulos vivenciaram, Jesus usava essas circunstâncias para poder preparar os seus discípulos. Muitas das vezes eles não sabiam, muitas das vezes eles não percebiam, mas Jesus preparava aquela circunstância para poder moldar, forjar o caráter dos seus discípulos. E quando nós vamos ver a palavra de Deus, e os estudiosos da Bíblia vão confirmar comigo, que quando a gente fala de mar na Bíblia, quando a gente está falando de mar, a gente está falando do mundo, a gente está representando o mundo. O mar representa o mundo. E o barco representa a igreja. O mar, escute isso, os irmãos precisam gravar essa frase. Os irmãos precisam gravar essa palavra, porque o Espírito de Deus ele vai falar contigo dentro de detalhes. O mar representa o mundo. E o barco? A igreja. E aí, irmãos, Jesus ele está, depois de um longo dia, um dia trabalhoso, Jesus olha para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: ei, entrem dentro do barco e atravessem para o outro lado do lago, para o outro lado da margem. Olha o que a Bíblia vai dizer. 22, texto base que nós acabamos de ler. E logo ordenou. O que Jesus fez? Deu uma ordem. Entrem dentro do barco. Porque é uma ordem. Entrem dentro do barco e atravessem para o outro lado da margem, para o outro lado do lago, segundo outras traduções. Escute isso, igreja. Aos seus discípulos, ele ordenou que entrassem dentro do barco. Mas a multidão, ele olha e fala para os seus discípulos: enquanto vocês vão, eu vou despedir a multidão. Aos discípulos, entrem e atravessem. Mas a multidão, ele deixa que eu vou despedi-la. Deixa que eu vou resolver com ela. Se fosse dar um tema para esta mensagem nessa noite, o tema seria: em que condição você se encontra aqui nesse lugar? De discípulo ou de multidão? Em que condição você se encontra na noite desse dia, aqui nesse lugar? Na condição de discípulo ou na condição de multidão? É texto, é Bíblia. Aos discípulos ele enviou, mas a multidão ele tratou. A uns ele envia, mas esses uns são discípulos. A uns ele trata, mas esses uns é multidão. Entenda uma coisa na noite desse dia. Porque as pessoas precisam compreender, pastor, que para ser enviado precisa ser tratado. Para ser enviado precisa ser cuidado. Mas Michel
Eu estou no meio da multidão. Ei, calma, você pode se transformar em discípulo, mas primeiro precisa do aval de Cristo. Primeiro precisa da receita assinada e carimbada por Ele, dizendo: agora você pode ir. Então, quando a gente olha para dentro do texto, a gente vai observar que aos discípulos Ele enviou, e a multidão Ele tratou. Por quê, pastor? Irmão, escute isso. Ministério, escute. Igreja, porque a gente tem que entender uma coisa: multidão é uma coisa, discípulos é outra. Não confunda a multidão com discípulos. Não confunda discípulos com multidão. Porque a multidão, meu pastor, ela até impressiona. Impressiona. A multidão, ela causa... Meu Deus, aleluia, Deus. Inchação no nosso ego. Multidão. Ou você pensa... Vai dizer que você não queria estar aqui cheio. Só vai me dizer que eu só não queria estar aqui lotado. O Senhor, como homem, ia se satisfazer como homem. Não é que ele estaria pecando, mas ele estaria satisfeito. Poxa, a casa está cheia. Todo mundo que eu chamei veio. Mas a multidão, ao mesmo tempo que ela impressiona, ela também engana. Meu Deus, aleluia. Porque nem todo mundo que tá. Nem todo mundo que pensa que é. Nem todo mundo que veio está. E a gente precisa entender uma coisa: que multidão é uma coisa, discípulos é outra. Por que, igreja? A multidão é imprevisível, pastor. Os irmãos vão concordar comigo. A multidão, pastora, é imprevisível. Você não pode contar com a multidão. Meu Deus. Ao mesmo tempo que a multidão te aplaude, ela murmura contra a tua vida. Meu Deus, aleluia. Porque a multidão, ela é massa de manobra. Ela acaba virando Maria, vai com as outras. Ela vai no embalo, ela não tem personalidade própria. Você sabia que a multidão não tem personalidade própria? Certa feita eu estava trabalhando, e naquele trabalho aconteceu um fato que tinha... Ele é até um coroa maneiro, só que ele bebia muito. E o que acontece? Quando ele bebia muito, meu Deus do céu, irmão, meu pai tirava a paciência de qualquer um. E aí o que vai acontecer? A gente ali trabalhando, a gente precisava manter a ordem. E aí, um colega de trabalho foi tirar, e ele já estava muito bêbado. Ele tropeçou e caiu. Nisso que ele caiu, ele bateu a boca, cortou aqui. Uma pessoa que viu começou a reclamar, a murmurar e a gritar. E daqui a pouco, quando foi se ver, tinha uma multidão. E todo mundo, vamos pegar, vamos bater, vamos fazer, vamos acontecer. Mas eu cheguei e questionei um dos que estavam dentro da multidão. Mas você chegou agora. Você nem viu o que está acontecendo. Você não sabe nem o que houve. E você está entrando no embalo. Você está pegando o trem andando. Pegando o bonde andando. Não é porque me disseram. Esse negócio de que me disseram, me falaram, eu ouvi dizer.
batendo em mim também. Às vezes eu me deixo me levar. Eu deixo me levar também. Tá batendo em mim. Aí encheu. Quem? Quando eu vi, já tô envolvido. Olha eu virando multidão. Olha eu virando massa de manobra. Mas o Espírito de Deus me trouxe esse lugar na noite desse dia para poder dizer para você que você não vai ser mais massa de manobra, você não vai ser influenciado, você vai ser influenciado. Há uma grande diferença entre ser influenciado e influenciador. Há dois tipos de pessoas ou de grupos aqui dentro: os de influenciados e o influenciador. Glória a Deus. Faz parte de que grupo? Olha aí. Tu é influenciado ou você é influenciador? Ô Jesus, aleluia. Quando vem falar mal do teu pastor, você é junto e cai de pau em cima dele? Ou você repreende e corta o mal pela raiz? Eu estou usando um exemplo do pastor, mas tem muitos exemplos que a gente pode usar. Então a multidão é uma coisa, os discípulos é outra coisa. Jesus olha para os discípulos e diz: entrem e vão. Por que discípulo? Escute isso: discípulo não se manda. Eita, Jesus. Fala, Jesus. Discípulo não se manda. Aleluia. Não tem até aquele corinho: a terra não se manda, quem manda nela é Deus. Discípulo não se manda, discípulo obedece. Mas Michel, quer dizer que eu não posso decidir? Quando Jesus, segundo o Evangelho de Mateus capítulo 16, 24, ele vai dizer bem assim: aquele que quiser primeiro, ele não te obrigou. Você veio porque você quis. E aí quando você veio, ele falou: você veio? Aí o versículo prossegue: então renuncie a si mesmo, negue a si mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo nesse versículo? A primeira guerra não é contra o diabo, não é contra o mundo. A primeira guerra a se travar é contigo. Ei, se entrou alguém nessa noite pensando que servir a Deus é maré mansa, você está servindo Jesus errado. Se você entrou aqui pensando que servir Jesus é mar de rosas, você está servindo Jesus errado. Sabe o que ele vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 31? No mundo tereis aflições. Pastor, aí qual é o único consolo que ele dá? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E o que ele traz de refrigério? Eu venci o mundo. Glória a Deus. Eu venci o mundo. E aí, olha só, irmão, que interessante. Escute isso. E aí Jesus vai dizer: ó, tu veio, mas a condição de permanecer é renunciar a si mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo? O primeiro sofrimento que você vai ter que combater é contra você. Sabe o que Jesus vai continuar falando, igreja? Jesus vai olhar e vai dizer assim: ó, agora tome a sua cruz. Olha só, pastor, Jesus alivia. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Jesus aliviou em algum momento. Ele, ó, quem quiser venha. Agora, você que veio, negue a si mesmo, tome a cruz. Ele está falando: primeiro você vai sofrer com você. Você vai ter que vencer você. Agora tome a cruz.
Quando ele fala tome a cruz, ele está dizendo, agora você vai sofrer por causa do meu evangelho. Aleluia! Sabe o que ele está falando? Além de você sofrer por causa de você, agora você vai sofrer por causa de mim. Eita! Aleluia! Você pode levantar a tua mão e dar uma glória para Deus. Você pode levantar a tua mão e exaltar. E aí o versículo continua para se encerrar. Sabe o que ele vai dizer? Além de você renunciar a si mesmo, além de você tomar a sua cruz, agora você tem que continuar me seguindo. Meu Deus. Ele está dizendo, minha pastora, ó, além de você sofrer com você mesmo, além de você sofrer comigo, você tem que continuar caminhando, você tem que continuar me seguindo. Eu quero dizer uma coisa para você na noite desse dia: servir Jesus não é fácil, mas há uma recompensa para mim e para você, e o nome dele vai ser glorificado. Segunda de Coríntios, capítulo 4, verso 17, pastor. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Porque essa leve e momentânea tribulação. Ministério, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque essa leve e momentânea tribulação. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, missionária? Leve, porque você pode suportar. Momentânea, porque é passageira. Não há de se comparar. Isso daí, vai, não confirma aí. É segunda ou primeira? Eu acho que é segunda. Não há de se comparar com o peso excelente de glória que há de se derramar sobre nós. Há uma recompensa da parte de Deus para aqueles que perseveram. Há uma recompensa da parte de Deus para aqueles que insistem. Há uma recompensa da parte de Deus para aqueles que não desistem. E na noite desse dia o Espírito de Deus fala ao meu e ao teu coração que tem vitória para mim e para você. Aleluia! Amado Rei da Glória, Pai. Tem vitória, Michel? Tem. Hoje, não sei. Porque a gente erra muito na questão de se querer se colocar no lugar de Deus muitas das vezes. Receba hoje a tua vitória. Quando a irmã ou o irmão chega em casa, a guerra está pior. Aleluia. Porque a vitória não é você que dá. A palavra de incentivo pode sair da sua boca, mas a vitória está na mão de Deus. Você pode até se comover com a situação que o teu irmão está passando. De repente ele te contou, desabafou contigo e você se comove. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Mas aí você, no teu emocional, está deixando ele aflorar e está dizendo: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Mas Deus lá de cima está olhando, ainda não é tempo. Porque esse período é o período do processo. E a vitória não é no tempo que eu quero, a vitória é no tempo que Ele determina. Aleluia! Então eu quero dizer uma coisa para a amada igreja na noite desse dia: tem vitória? Tem! Mas eu não sei quando vai chegar. A única coisa que eu posso, pela certeza que a palavra me dá, te garantir, é que se você entrou para adorar, você vai sair daqui fortalecido para poder continuar, para ver a vitória da parte de Deus. Vamos voltar para a palavra? Deixa eu fazer uma pergunta antes de voltar. Quem está na condição de discípulo ou quem está na condição de multidão na noite desse dia? Qual é a condição que tu está aqui nesse lugar? De discípulo ou de multidão? Porque os irmãos precisam entender uma coisa: a multidão não busca ele por quem ele é, mas pelo que ele faz. Se ela buscasse ele pelo que ele fez, eu bateria a palma.
pelo que ele fez. Mas não, só busca ele por causa do que ele faz. Aí a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 60 em diante, que ele está percebendo que a multidão só está atrás dele por causa dos pães e peixes. Aí ele começa a olhar assim e começa a endurecer o discurso. Aí ele começa a falar do corpo. Vocês vão ter que comer a minha carne. Vocês vão ter que beber o meu sangue. E aí a multidão começa a olhar e vai dizendo uns para os outros. Estou dizendo que a multidão, irmão, ela é massa de manobra. Aí vai dizendo uns para os outros. Duro é esse discurso. Duro é esse discurso. Quem pode suportar isso? Aí vai saindo um por um. Vai saindo um por um. Até ficar os 12. Quem era? Discípulo. A multidão foi embora. Mas os discípulos ficaram. Aí Jesus olha para os discípulos e vai dizer: e vocês? Vocês também não vão meter o pé, não? Vocês também não vão embora, não? Aí Pedro se levanta e vai dizer para Jesus: Jesus, para onde iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. Qual é a minha e a tua condição na noite desse dia, aqui nesse lugar? Não adianta, você pode até os meus olhos fazer eu perceber você como discípulo, mas aquele que anda no meio da igreja sabe quem você é. Se você é multidão, se você é discípulo, ei, deixa eu falar uma coisa. Irmãos, não precisa bater boca. Não precisa ganhar no argumento. Para saber se é discípulo ou multidão, é só deixar o tempo dizer quem é. O tempo revela, pastora. Aleluia. Quantos da multidão a gente tem visto nesses últimos dias se apresentar? Parecia discípulo, cantava como discípulo, pregava como discípulo, adorava como discípulo, pastoreava como discípulo, ajudava como discípulo, estava do lado do pastor como discípulo, mas quando a circunstância se revelou, a essência de multidão se manifesta, porque ele não consegue segurar ela por muito tempo. Quem é multidão não consegue enganar por muito tempo. Aquilo que está dentro sai para fora. Aquilo que está oculto é revelado. Mas quem é discípulo vai de encontro ao matadouro como ovelha muda, para que o nome dele seja glorificado. Você pode levantar a mão e adorar a Deus. Eita, meu Senhor Jesus. Está forjando, Jeová. Por que não é, meu pastor? Aleluia. É muito legal, pastora. Deixa eu falar uma coisa para a amada igreja. É muito legal a gente preparar. É bom esse momento. É agradável. A Bíblia vai dizer, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é legal, como é maneiro, como é bonito, como é agradável. Semanas ou meses antes, está todo mundo se agitando na movimentação, todo mundo se preparando, ornamentando, delegando funções, o pastor a cada um. Mas servir a Cristo não se resume nisso. Servir a Cristo não é festa. Servir a Cristo não é entretenimento. Servir a Cristo não é simplesmente um momento de alegria. Servir a Cristo vai muito além disso. Porque a emoção... E nós, irmãos, concorda comigo? Nós somos seres que se emocionam muito rápido, muito fácil. Quem aqui não vê um filme e uma cena triste, uma cena
Quantas vezes você não chorou num filme? Eu já chorei, irmão. Já chorei no filme, aquele filme triste. Eu já chorei. Porque aquilo mexe com o nosso emocional. E nós temos que entender uma coisa. Nem tudo é Deus. Quase sempre é emoção. E o discernimento do Espírito vai fazer a gente perceber. Porque a emoção vem e vai. E como eu confirmo que a emoção vem e vai? Porque eu entrei de um jeito e saí da mesma forma. Mas quando é a presença de Deus que se manifesta dentro de mim, a minha consciência é ativada. E aí eu começo a me indagar, me questionar e dizer, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Eu não quero mais ser multidão. Eu agora quero ser discípulo. E a ordem de Jesus foi o quê? Entrem dentro do barco. Porque quem é discípulo obedece. Quem é discípulo obedece. E eu quero dizer algo para a amada igreja na noite desse dia. O Senhor nos trouxe a esse lugar para poder trazer a minha e a tua consciência que Ele te chamou para você ser um discípulo. Michel, como é que eu me pareço com a multidão? Eu vou te dizer como você se parece com a multidão. Quando você está lá fora e as pessoas não conseguem discernir se você é crente ou se você é do mundo. É ou não é? É ou não é, meu pastor? É. Eu sou crente, mas a tua atitude fala o contrário. Eu sou crente, quem é você para julgar? Não sou eu que julgo, é a palavra. Eu sou crente, eu canto, eu prego. Mas a Bíblia vai dizer que pelos frutos se conhece a árvore. A tua família ainda não veio porque você insiste em dizer que é crente e ela vê que você não é. Sabe por que teu esposo ainda não chegou? Porque você insiste em dizer que é crente e ele olha assim, poxa, pra mim ser crente que nem minha esposa, eu tô fora. Pra mim ser crente que nem o meu esposo, ih, não vou entrar nesse negócio não. Ser crente é isso? Então tô fora. E aí você não percebe que você, devido às suas atitudes, escandaliza o nome de Deus. Quando Jesus vai dizer em Evangelho de Mateus capítulo 5, no verso 16 em diante, ele vai dizer que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, possam glorificar quem? Ao Pai que está nos céus. Eu sei que Jesus está tratando de pessoas aqui, meu pastor. Eu sei. O Senhor não colocou essa palavra no meu coração em vão. Eu sei que Ele está falando com alguém. Eu sei que Ele está tratando de pessoas nesse lugar, porque Ele quer levantar essas mesmas pessoas como discípulos para que o nome dele seja glorificado. Meu Deus. Discípulo obedece. Aguenta aí que eu já vou terminar. Hein? Eita glória. Discípulo obedece. Multidão faz birrinha. Multidão bate pezinho. Eita Deus. Ah, meu pai. Multidão quer entregar carteirinha. Eu fui agora. Multidão como toma um puxão de orelha, porque mereceu. Eu vou para outra igreja. É forte. Meu Senhor. Eu vou congregar naquele outro ministério, porque ele me aceita como eu sou. O inferno também vai te aceitar como tu é. Se você não se arrepender. Qual é a condição que você está nessa noite? De discípulo ou de multidão? A mesma multidão, pastora, que gritou quando
Jesus estava em cima daquele jumentinho entrando dentro de Jerusalém, Hosana! Hosana! Foi a mesma multidão que, para escolher entre Jesus e Barrabás, disse para ele: crucifica! Meu Pai! Mas Jesus na noite desse dia, ele está tratando de corações. Jesus na noite desse dia, ele está falando comigo e contigo, que ele quer te levantar para você poder fazer a diferença. Aleluia! Qual é a condição que você está nessa noite? De discípulo ou de multidão? Aleluia, Deus. De discípulo ou de multidão? A Bíblia vai dizer, Evangelho de Lucas, acompanhe comigo. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Capítulo 5. Escute isso, igreja. E eu já estou caminhando para o término. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão. O barco era de quem? Simão. Simão Pedro. Era de quem? Pedro. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Escute isso. Jesus olha o barco de Pedro. E Jesus pede para entrar dentro do seu barco. Pedro permite, pastora, que Jesus entrasse dentro do barco. Quando Jesus entra dentro do barco de Pedro, Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, agora afasta o barco um pouco da multidão. Porque quando você coloca Jesus dentro do seu barco, naturalmente você vai se afastar. É, desse jeito. Aleluia. Meu Deus. É natural, meu pastor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus entrou dentro do teu barco. A consequência é você se afastar um pouco da multidão. E quando Jesus está dentro do barco, Jesus começa a pregar a multidão. Você não se afasta para sair. Você se afasta para se posicionar. Eita Deus, aleluia. Meu Deus. Não. Eu até entendo aos novos convertidos, que precisa daquele período, né? Que por causa aí aquele processo para poder não se contaminar, não voltar. Mas esse afastar é um afastar que você está ao alcance de todos. Meu Deus. Você se afastou, mas eles estão no teu campo, no teu radar. E você está monitorando todos, e eles também estão monitorando você, dizendo: ó, ele se afastou porque colocou Jesus dentro do barco. Aleluia. E aí, Jesus começa a pregar através do barco de quem? Pedro. Jesus começa a pregar através do barco de quem? De Simão, de Pedro. E quando Jesus começa a pregar, ele fala à multidão. Terminando de pregar à multidão, o que é que Jesus faz? Se vira para Pedro e fala com Pedro.
Irmãos, entenda uma coisa nessa noite. Uma coisa é Jesus pregar para a multidão. Outra coisa é Jesus palestrar contigo. Eita Deus. Há uma forma totalmente diferente do Senhor se manifestar. Porque quando ele se manifesta, ele fala com a multidão de uma forma, mas contigo de outra. É desse jeito. Por que Jesus está falando assim comigo? Porque tu é discípulo. Meu Deus. Aleluia. A multidão, Jesus não pode apertar muito. Ele não pode chegar com o pé no peito, porque ainda é multidão, mas contigo que é discípulo. Meu Deus, aleluia. Deixa ele chegar de voadora. Se for pra você tomar caráter, se posicionar e andar dentro do querer dele, deixa ele fazer o que ele quer. Meu Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Aí, Deus. olha só, irmão, olha, eu já vou terminar, escute. Jesus falou com a multidão de um jeito, virou para Pedro e falou de outro. Com Pedro, Jesus fala como? Ó, Pedro, agora lança-te para dentro do mar. Pedro, você tem que entrar mais para dentro. Que isso, Deus! Amado. Quem não conhece aquele versículo do livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3? Crê mais a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabe. A multidão, Jesus fala de uma forma, com Pedro, comigo, contigo, ele fala de outro jeito. Aleluia. E Jesus fala como comigo e contigo, entra mais. Glória. Deixa eu falar uma coisa para a igreja aqui. Sabe o que Jesus está requerendo de mim e de você? Entra mais. Ora mais. Jejua mais. Lê mais a Bíblia. Sobe mais um monte. Evangeliza mais. Busca mais a Deus. Pode ir mais no pecado. Quando Ele está mandando entrar mais, é você entrar dentro da vontade dEle. É se submeter ao querer dEle, para que o milagre venha acontecer. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando Pedro entra e vai para o lugar que Jesus mandou, Jesus fala com Pedro, agora lança a rede. Mas olha só que interessante, olha só, igreja, que interessante. Porque quando a gente está no lugar que Deus quer, a gente pode muitas das vezes até questionar, mas vai obedecer. Verdade. Porque Jesus fala, lance a rede. Pedro, ó, eu já tentei a noite toda, mas porque tu mandas, eu vou obedecer. Aleluia, Deus. Porque tu quer, eu vou lançar a rede. Aí deixa eu falar uma coisa pra você. Quando tu entra dentro do querer de Deus, tu pode até questionar pelo fato de não entender, mas você obedece. Aleluia, Deus. Pedro lançou a rede, igreja? Lançou. Quando Pedro lança a rede, sabe o que vai acontecer? A rede vai vir com muitos peixes. Você pode ler dentro do texto que o barco quase ia se afundando. E o interessante é a gente observar a Bíblia, que a Bíblia é lida. O barco, ele se afunda quando? Quando o barco está vazio ou quando o barco está cheio? Quando o barco está cheio. O problema não é na hora da prova. O teu negócio não é na hora da luta. A tua guerra não é na hora que o negócio está estreito. É na hora que o milagre vem. Eita Deus, aleluia. Quando o barco está cheio, missionária, a Bíblia vai dizer que o barco quase estava afundando. É aí que mora o perigo. Quem não se lembra de Josué? Venceu Jericó, cidade fortificada. Ai, cidade pequena, poucas pessoas na cidade. Sabe o que Josué vai fazer? Baixar a guarda, achando que porque a vitória veio em Jericó, ia vir também em Ai. Mas para cada situação, Deus tem um propósito. É verdade, aleluia. Glória a Deus.
E eu vou terminar, irmão, já estou terminando. Mas o Espírito de Deus está falando com pessoas aqui, meu Aleluia, Deus. Ele está tratando de corações. Ele está tratando de mim. Aleluia, está falando Jesus. comigo também. Tá doendo, mas tá gostoso, Jesus. Aleluia. Eita Deus. Evangelho de Mateus. Abre comigo, por favor, capítulo 8. Abre comigo, igreja, por favor. A gente já está indo para o encerramento da mensagem. Abre comigo. É, Deus. Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 22 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e entrando ele no barco, seus discípulos, quem entrou com ele dentro do barco, igreja? Seus discípulos. Seus discípulos. discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva, que nós perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homem de pequena fé? Por que temeis, homens de pequena fé? Note comigo dentro do texto, igreja, que a Bíblia vai dizer, meu pastor, antes da tempestade, que a Bíblia vai relatar, chamando aqueles que estavam seguindo Jesus de discípulo. Antes da tempestade se apertar, antes da tempestade acontecer, a Bíblia chama eles de discípulos. Antes do negócio estreitar, a Bíblia chama eles de discípulos. Antes do vento soprar, a Bíblia chama eles de discípulos. Antes da situação os envolver, a Bíblia chama eles de discípulo. E logo após a tempestade, Jesus olha para eles e vai dizer: homens. Irmão, uma coisa é o mundo falar que tu é discípulo, outra coisa é Jesus confirmar o que outros falam. Eita Deus. Antes da tempestade, discípulos. E pós-tempestade, homens ainda. Não entenderam o processo, não seguiram no propósito. Para mim é homem e ainda de pequena fé. Deixa eu falar uma coisa para a amada igreja nessa noite. Esse processo que você está se envolvendo, essa guerra que você está travando, essa luta que você está enfrentando, essa porta que se fechou, essa aflição que bateu dentro do teu coração, essa angústia que insiste em permanecer na tua alma, é unicamente para um propósito. Porque tu entrou de um jeito, mas o Senhor quer fazer que você saia de outro. Aleluia, Deus. Eles estão olhando para você e estão dizendo: é homem de Deus, é mulher de Deus. E vai passar. E para ele, e daí é mole. Mas Jesus está olhando e está dizendo: só vou aprovar depois que passar. Só vou autenticar depois que enfrentar. Só vou confirmar depois que provar que é discípulo. Aleluia, meu Deus. Antes da tempestade são discípulos. E após tempestade, homens ainda. É. Antes da tempestade, discípulos. E após tempestade, ainda é multidão. Meu Senhor da glória. E eu encerro agora. Abre comigo. Mateus, capítulo 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Antes da tempestade, discípulos. E após a tempestade, multidão. Por quê, irmãos? Entenda uma coisa nessa noite. Uma coisa é que o homem vê, outra coisa é o que Deus vê. Tem gente recebendo o título de discípulo sem ser. Eita Deus. Meu Deus. Amado Rei. E como é que você descobre que aquele que se diz discípulo ainda é multidão? Senhor da eternidade. Meu Pai. Se Deus não revelar, como tu descobre?
quando a circunstância chegar, a situação se deparar com ele. Mas você precisa estar perto, porque só conhece quem convive. Eita! E aí você batendo palma para um monte de maluco ficar dançando. Meu Deus. Você batendo palma para um monte de pregador que tá te enganando. Você batendo palma para um monte de cantor que tá vivendo uma vida totalmente leviana. Tu nem conhece como é que tu tá dizendo que é de Deus. Eita Deus, é verdade. Meu Deus. Michel, então me prova isso. Eu vou provar para você. Uma coisa é dom, uma coisa é dom, outra coisa é fruto. Os dons é dado de Deus para nós. Os frutos é dado de nós para Deus. É. Os dons, Aleluia. os dons são aparentes. Os dons traz evidência. Os dons impressiona. E os frutos ninguém vê. Como é que se percebe quando pisa? É, olha aí, ó. Como é que se percebe quando chega perto? Meu Deus. Como é que se percebe quando toca nele? Glória, Como é que se percebe? Anda comigo uma milha! E aí você vai perceber que ele vai dizer: eu e contigo uma milha, eu vou até duas. Meu Deus. Para se conhecer fruto, tem que estar perto. Aleluia. Para se conhecer fruto, tem que pisar no pé. Porque tu tá vendo o dom. E aí o dom tá te impressionando. E para quem tem muito dom, ou para quem foi usado através dos dons nessa terra, e os dons são dados com propósito, e eu quero todos os dons, se Deus quiser me dar. Mas os dons, você tem que saber entender que a glória é dele. É verdade. Tem gente pegando os dons para trazer glória para si, para alimentar o ego, para satisfazer o eu. E aí sabe o que Jesus naquele grande dia vai dizer para aqueles que têm dom e que quiseram assim fazer? Sabe o que, missionária? Com Jesus: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, dom. Em teu nome eu expulsei demônio, dom. Em teu nome eu fiz maravilha, dom. Aí ele vai dizer: apartai-vos, porque eu não te conheço. Meu Deus. Sabe por que Jesus... Irmão, olha que uma Bíblia linda. Sabe por que Jesus está dizendo apartai-vos, porque eu não te conheço? Ele está dizendo: sai de perto de mim, porque você nem convivia comigo. Eita Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Você pode levantar a mão e adorar a Ele. Glória a Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus. Nem convive, pastor Michel. Nem convive. É. Aí Jesus está olhando assim, falando: tu nem convivia comigo. Eu nem te conheço. Dentro do meu quarto. Aleluia. Vai falar comigo. Eita glória. Mestre, Senhor da glória, Pai. Para terminar, Mateus capítulo 14, verso 28 ao 31. Para terminar, irmãos. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem! Olha o homem aí de novo. Olha o homem de novo. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus dá ordem, os discípulos vão. Essa tempestade aqui, Jesus não está com os discípulos dentro do barco. Foi o contexto do qual o texto a gente lera para iniciar a mensagem. Jesus está despedindo a multidão. Depois Jesus vai subir o monte para orar. Os discípulos estão no meio do mar. Os discípulos estão onde? No meio do mar. A Bíblia vai dizer que o vento forte sopra, o mar fica bravio. E aí Jesus, irmão, vendo a agonia dos discípulos, eles começam a andar. Jesus começa a andar por cima das águas. Jesus se aproxima dos discípulos. Os discípulos começam a gritar
com medo. Por quê? Porque eles pensavam que era um fantasma. Mas Jesus se aproximando deles, Jesus olhou assim para eles e vai dizer assim, ó: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí Pedro olha para Jesus, que ele está pensando que é fantasma, e vai dizer assim: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí Jesus vai dizer bem assim: então vem. O propósito de Jesus não era que Pedro saísse do barco. Eu respeito a interpretação segundo aquilo que o Espírito quer revelar a cada um. Mas a interpretação que o Espírito de Deus me deu, que o maior erro de Pedro foi ter descido do barco. Eu disse no início da mensagem que o barco representa a igreja e o mar representa o mundo. Aí Pedro vai dizer: deixa eu ir contigo. E Jesus não obriga nada a ninguém. Sabe aquele vem? Sabe aquele vem? É um vem permissivo. Não é um vem soberano. É um vem permissivo. Então, venha. Aí, sabe o que Pedro vai fazer? Pedro desce e começa a andar. Pedro andou. Olha aí, ó. Meu Deus. Ele deu um passo, 2 passos, 3 passos. No quarto ele já começa a afundar. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro começa a afundar, e eu já ouvi muitos dizer, porque ele tirou o olhar de Jesus. Não, o texto não diz isso. Ele começa a afundar porque ele sentiu o vento forte, e aí ele teve medo. E sabe o que o Espírito de Deus me falou? Que não era para Pedro ter descido de dentro do barco. Por que, pregador? Porque o mesmo vento que venta dentro, ele venta fora. Fora. Meu Deus. E eu termino agora. Escute isso. Quando tu tá fora, a intenção daqueles que abandonam Jesus: eu não quero mais, eu vou sair de Jesus, eu vou largar tudo, vou me desviar. A intenção é que ele tá abafando, que ele até anda 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, até aonde Jesus olhar para ele e vai falar: ei, tu é peixe, o meu anzol te fisgou. E peixe preso pelo anzol não vai muito longe. Jesus deixa ele cansar, traz ele para dentro do barco e mete a faca nele de novo. Eita Deus! O que aconteceu? O mesmo vento que ventava dentro, ventava fora. Ele abafando, ó, tô andando, mas não. O mundo não tem base. O mundo não tem fundamento. O barco, que é a igreja, tem, ó. Quem estava dentro do barco permaneceu. Mas quem saiu, afundou. É desse jeito. Michel! Mas foi um milagre que Pedro viveu. Tem milagres que vai te jogar para longe de Jesus, por isso que ele não faz. Eita Deus! Sabe por que ele ainda não deu? Sabe por que ainda não chegou? Sabe por que ainda não aconteceu? Sabe por que ainda não se materializou? Porque Jesus está dizendo: calma, não é isso que eu quero. Eita não Deus. É esse namorado que eu escolhi para você. Não é essa namorada que eu dei para você. Ei, não é aquela igreja que eu te estabeleci. Ei, não é lá que eu quero que você vá. É aqui que eu quero que você fica. Faz a minha vontade. Meu Deus! Aleluia! Jesus! Meu Deus! Coloca de pé, por favor. Aleluia, Deus! Glória! Senhor Deus! Porque tem os que saíram. Porque nem toda voz é de Jesus, hein? Nem toda voz é de Jesus, meu pastor. Porque no meio da tempestade, qualquer voz parece que é de Jesus, porque vai satisfazer aquilo que eu quero. Nem toda voz é de Jesus. E sabe o que é que o Espírito de Deus está falando na noite desse dia? Não saia de dentro do barco. Porque o mesmo vento que venta fora, venta dentro. O mesmo vento que venta dentro, venta fora. E aí quando Jesus vai acabar o sermão da montanha, sabe o que ele vai finalizar o sermão? Ponto final do sermão: 2 casas. Uma edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia. Uma tanto a outra
outra desceu chuva, correu rios, sopraram ventos, mas a que estava edificada sobre a rocha permaneceu de pé. E a que estava sobre a areia Caiu. grande postrado. É, desse jeito. Olha, eu vou falar uma coisa. Para reconstruir é pior. É. Para reconstruir esse casamento, é melhor permanecer nele. Ih, Jesus. Senhor da glória. Uma vitamina forte. Eita, meu rei. Que Aleluia. Glória a Deus. Aí vai pro outro. Aí vai pro outro. Aí vai dizer bem assim: meu Deus, se eu soubesse, permanecia no primeiro. Eita! Olha aí. Aleluia! Meu Deus. Meu Deus. Ai, que isso. Ele está falando, hein? É. Eita, meu Senhor. Porque na mesma condição que veio ela ou veio ele, é a mesma condição que ele vai arrumar outra e vai arrumar outra. É verdade. Eita. Meu Deus. O Espírito de Deus está falando nessa noite. Glória a Deus. Na mesma condição que você fere, é a mesma condição que você vai ser ferido. É verdade. Se você foi ferido, aguarde que quem sara, ele vai cuidar de você. Mas se você se feriu, não adianta se esconder, porque ele vai revelar quem é você. Eita Deus, aleluia! Meu Deus. Glória. Eu quero fazer uma pergunta para encerrar a mensagem nessa noite. Quem estava dentro do barco? Quem estava dentro do barco, mas por medo, desespero, saiu. Aí afundou. Aí o texto vai dizer que Pedro, quando estava afundando, ele clamou. Por mais que ainda ele fosse multidão, quem se coloca na condição de adorador, Jesus sempre estende a mão, traz de volta para dentro do barco Aleluia! e vai ser discípulo novamente. Meu Deus. Tem alguém nessa noite que decidiu abandonar Jesus, afastar de Jesus, mas agora Ele te dá uma oportunidade de você voltar para dentro do barco. Aleluia, Deus. Tem alguém na noite desse dia? Eita. Tem alguém que deseja voltar para Cristo, alguém que deseja reconciliar com o Mestre, alguém que deseja ser discípulo, alguém que era multidão, mas deseja fazer parte do grupo de Cristo. Jesus está te chamando aqui nesse lugar para poder trabalhar na tua vida e fazer o nome dele ser glorificado. Aleluia. Tem alguém nessa noite? A porta da salvação está aqui, ó. Tem uma porta de salvação bem aqui, ó. Há uma porta aberta. João 10:9. Eu sou a porta. Está aqui, ó. Uma porta. E essa porta de salvação não é porta de milagre, não é porta de providência, é porta de salvação. E ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por ela, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Tem uma porta de salvação até o final do trabalho. Você pode entrar por essa porta, pode chamar o pastor, pode entregar a tua vida a Jesus e o nome dele será glorificado sobre a tua vida. Coloca a mão no teu coração. Meu pastor, vamos deixar para Jéssica cantar numa outra oportunidade, amém, meu pastor? Porque o horário já é vasto e eu quero conversar com o senhor ainda um pouquinho. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração e vamos falar com Deus. Ei, você sabe a condição que você está. Pastora Michele, nós sabemos a condição que nós estamos nessa noite, de discípulo ou de multidão. Então, você que conhece você vai falar com quem conhece você também. Então fala com ele: Senhor, nós te agradecemos por essa noite, porque tu falaste com a tua igreja, tu falaste com o teu povo. Ah, papai, trabalha no meio dos teus filhos, manifesta da tua glória, manifesta do teu poder a cada vida, a cada filha tua que entraste por esses lugares. Ah, Pai, que entraste por essa porta, eu peço a ti que tu possas tocar da cabeça ao planta dos pés, toca no coração, toca na mente. Só tu pode transformar a multidão em discípulo. É, meu papai. Então usa de misericórdia para com teu povo. Perdoa os nossos pecados.
pecado e faz o teu milagre acontecer em nossas vidas. Pai, eu entrego a tua igreja em tuas mãos, manifesta da tua glória e do teu poder. Eu entrego o pastor, marca em tuas mãos, a sua esposa, pastor Michele. Oh, meu Pai, seus filhos, vai de encontro a esse ministério. Pai, levanta e Arão para se colocar lado a lado com teu filho, Pai. Oh, meu Pai, quando teu filho te vê com os braços estendidos, como Moisés estava quando estava diante dos amalequitas, mas cansou. Ah, meu Pai, cansa. A fadiga é muita. Oh, muita é a peleja. Mas o Senhor, eu peço nessa noite, levanta o Arão para estar lado a lado, colocando pedra para ele poder apoiar os braços e manter a sua mão de pé. Oh, ajuda, Pai amado, teu filho, prospera esse ministério, Pai, que essa igreja dentro dessa comunidade venha a ser um referencial e que muitos ao olhar para cá possa ver tu aqui, Pai, possa ver o Senhor trabalhando através da vida dos teus filhos. Meu Deus, eu entrego a tua igreja em tuas mãos. Faz o teu querer, a tua vontade na vida de cada um. Aqueles que creram e absorveram a palavra. Bate palma para Jesus e dá glória. Graças a Deus.